Bom dia irmão, bom dia amigos. Hoje, 21 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre relacionamento. Relacionamento, meu amigo, meu irmão, é algo extremamente relevante na nossa família e, por que não dizer, na sociedade. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico que se encontra lá em Mateus, capítulo 11, no verso 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansado e carregado. Meu irmão, meu amigo, quem são as pessoas cansadas e sobrecarregadas a quem Jesus se refere nesse texto? Quem são elas? E de que elas estão cansadas, de que elas estão sobrecarregadas? Os cansados, meu irmão, meu amigo, e sobrecarregados são o mesmo grupo. E Jesus enxergava diante de si pessoas esgotadas, exaustas, por carregarem um peso nas costas. As palavras que Jesus usa apontam para esgotamento físico por causa de um tipo de trabalho duro. Ele mesmo ficou cansado depois de uma viagem. Mas Jesus, meu irmão, meu amigo, ele usa essas palavras, cansado e sobrecarregado, para expressar não simplesmente o cansaço físico, mas principalmente o cansaço espiritual. Os cansados e sobrecarregados que Jesus se refere são pessoas oprimidas pelo jugo pesado das regras humanas impostas sobre elas pelos doutores da lei da época. Os escribas, os fariseus, que conheciam a lei de Deus e deveriam ensiná-lo corretamente ao povo de Deus, mas eles estavam escravizando as pessoas com suas tradições humanas. Eram mestres e faziam exigência rigorosa que ensinava ao povo que a salvação vinha por meio da obediência da lei. E as suas regras humanas eram extremamente rigorosas. Assim eles colocavam sobre os ombros do povo uma carga pesada, que nem eles mesmos próprios podiam carregar. Mas Jesus repreendeu duramente por causa disso. Aqueles doutores da lei tornaram amarga, pesarosa a vida dos seus seguidores. Estes se atormentavam para cumprir todas as regras. Tinha muitas leis para cumprir, mas não podiam fazer isso de maneira perfeita. E qual o resultado disso? Escravidão, incerteza, falta de paz na consciência por não cumprir a lei. A consciência deles estava pesada por não conseguirem cumprir o que os seus mestres exigiam deles. Eles estavam cansados, sobrecarregados com as obrigações impostas sobre eles pelos fariseus, pelos escribas. Eram essas pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas dentro desse contexto
nesse versículo que nós lemos. Mas, meus irmãos, nós temos visto muitas famílias nos dias de hoje sendo destruídas por diversos motivos. Às vezes por causa de doença, por causa de falta de maturidade, dificuldade nas finanças, infidelidade conjugal e o principal dela, a falta da comunhão com o Senhor. São famílias também que vivem sobrecarregadas, cansadas. Cansada do trabalho, cansada de ver a família perecer. Mas a maior falta deles é a falta de Jesus, a falta de Deus no meio da família. Quando Deus criou o homem, Ele colocou no homem o fôlego de vida. O fôlego de vida é o Espírito. Então o Espírito é algo que o homem tem dentro dele, que não é dele, é de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 12:7, que quando o homem morre, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. O corpo volta para a sua origem. Da mesma forma, o espírito volta também para a sua origem, para Deus. Meu irmão, e a igreja, ela tem esse papel de fazer com que ali seja um ponto de apoio à família. Quando a família vai à igreja, passa a ter contato com Deus, que é quem deu o Espírito a ele. Quando a família vai à igreja, passa a ter contato com Deus. Passa a ter esse vínculo. Não adianta você ficar em casa e dizer, não, aqui eu posso fazer as minhas orações, aqui eu posso ler minha Bíblia, mas a própria palavra de Deus diz que nós devemos congregar, nós devemos ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com Deus. E a igreja funciona como um ponto de apoio para esse relacionamento. Portanto, quando o Espírito encontra-se com Deus, que deu ao homem a um equilíbrio, e esse equilíbrio no corpo é refletido numa mudança de comportamento. Quando a família está na igreja, reflete-se um comportamento diferente, porque na igreja, além do apoio, ele aprende a ter comunhão com Deus, aprende a ter comunhão com as pessoas, aprende a ter comunhão com outras famílias, aprende a ter comunhão com a sociedade. Nós precisamos desse apoio chamado igreja, para ter esse equilíbrio dentro da sociedade. Não deixe sua família de fora da igreja. Não deixe sua família ficar em casa, alheio, sem comunhão com a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos ajude a ter comunhão uns com os outros. Que Deus nos inspire dentro da sua palavra.